Boa tarde. Estamos aqui com mais uma live da formação continuada em educação especial na perspectiva inclusiva. Estamos no nosso 6º encontro. Hoje nós vamos falar sobre a neuroplasticidade cerebral. Temos aqui a nossa convidada, a professora doutora Joana de Jesus de Andrade, e daqui a pouco ela vai se apresentar melhor. O Fábio Deodato aqui comigo também. Eu e o Fábio vamos ficar na mediação. Eu tenho certeza que vai ser um excelente encontro. E antes da gente iniciar propriamente, alguns avisos. Lembrando que a nossa próxima live na semana que vem também terá, no dia 16 de setembro, inicialmente previsto aqui para 5h30, com a Mônica Freitas e o Fábio Deodato, falando sobre as deficiências sensoriais. Então vai ser um encontro também muito rico. E aí vamos passando mais informes, ou se tiver alguma alteração aí de horário, alguma coisa, mas a princípio, eu acho que não terá. Mas só vou confirmar com a Mônica também, né, Fábio? Algumas pessoas registraram dificuldades de entrar na plataforma da formação, assim que entram na plataforma, em encontrar a formação ali dentro. Acontece que ali na plataforma aparecem vários logos, né, das formações gerais para os professores. Se vocês notarem, existe uma seta à direita e à esquerda, né? Basta ir seguindo em uma dessas setas, né, não importa os lados, que aí a formação vai aparecer, aí vocês clicam nela e entram normalmente, tá? Os informes que eu tinha isso, vamos continuar alimentando os conteúdos complementares, né, não só do último encontro sobre o desenho universal para a aprendizagem, como também dos encontros anteriores. E é isso, desejo uma ótima live a todos, tenho certeza que vão apreciar muito esse momento. E agora agradeço e muito a professora doutora Joana. Eu gosto de falar Joana, né, mas aí o Fábio me impregnou com doutora também, e desde ontem. E agradeço muito pelo aceite do convite, fico muito feliz que tenha dado certo, né, a data e o horário. E agora eu passo aqui para o Fábio, e ele já introduz a nossa convidada. Boa tarde a todos, é com bastante alegria que nós iniciamos mais esta formação e nós queremos acolher a todos os professores e professoras que já estão assistindo em simultâneo conosco. Nós ficamos muito felizes porque a interação que vocês têm feito na plataforma está sendo exemplar. Vocês têm interagido nos fóruns que são propostos, assistido aos vídeos. A gente percebe pelos comentários o quanto vocês estão se dedicando realmente aos estudos que estão sendo oferecidos. Muito mais que oferecer este conteúdo, que é um conteúdo pensado especificamente para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, um conteúdo de muitas horas de estudo e dedicação, aliás, um conteúdo que tem sido pensado em todo instante para ser atual, para trazer as coisas mais significativas que estão sendo estudadas, né? Todas as situações que estão sendo trazidas nessas vertentes temáticas que nós trazemos. Então, mais elevado que isso ainda é essa interatividade produzida por esse conteúdo em relação a vocês que estão estudando. Então, vocês são o combustível que nos motivam a trazer cada vez mais conteúdos atuais, e falar de educação especial para nós é um prazer, né? Mas, acima de tudo, ter essa interação com vocês nos motiva a fazermos um conteúdo cada vez mais dinâmico, cada vez mais aprimorado, para que a gente possa dialogar com esse nosso momento atual e a educação especial dentro desse contexto. E é nesse sentido, então, que hoje nós trazemos aqui a
professora, doutora Joana, uma querida que tem um trabalho muito importante na Universidade de Ribeirão Preto, na USP, especificamente aqui na de Ribeirão, com a química, com a neuroplasticidade, com a inclusão, acessibilizando o ensino de química para as pessoas. Então, assim, tem um know-how muito grande, tem um currículo muito vasto, e é por isso mesmo que eu vou dispensar essas apresentações curriculares para que ela mesma veja, traga para nós aquilo que é mais importante para esse momento, para que a gente possa conhecer dessa pessoa tão significativa para Ribeirão Preto, para a academia e também para a nossa vida inclusiva, né? A nossa vida prática. Nós, enquanto professores de sala de aula, direto ou indiretamente, já fomos impactados pela formação da doutora Joana, formando os alunos, orientando pessoas, contribuindo nas escolas, na prática, para que o trabalho chegue até as pontas, né? Para que não fique só dentro da faculdade. Então, posso dizer que é um enriquecimento trazê-la aqui com essa vontade, com essa gana de trazer esse conhecimento e fazê-lo volante, né? Fazê-lo realmente passar pelas escolas e trazer esse significado, fazendo esse movimento, né? Da universidade para a vida prática, da vida prática para a universidade, e esse novelo, então, se traça nesse trabalho incansável da doutora Joana. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa formação, é um prazer imenso tê-la aqui, fique à vontade para fazer aqui a sua fala. Que ótimo, boa tarde Fábio, boa tarde Henrique, Aline, Iris. Eu agradeço muito, óbvio, né, essa equipe maravilhosa do pessoal da Secretaria Municipal de Educação, no dia de hoje, aceitando e supondo que algo do que eu possa vir a trazer, de alguma forma, contribua para o processo de formação desses professores e professoras que estão lá no chão da escola, né, em períodos tão difíceis como nós estamos vivenciando agora. Então, sem dúvida alguma, é uma alegria muito grande estar aqui com gente boa, né? Com gente do bem, com gente que trabalha com carinho, com dedicação, né? Então, sem dúvida alguma, me sinto muito acolhida e muito agradecida, viu? A todos, Fábio, muito obrigada. Eu conheço o Fábio já há alguns anos, né? E foi no chão da escola, né? Fábio começou com o chão da escola, depois eu trouxe o Fábio algumas vezes aqui para fazer também participações em aulas aqui da universidade, ele sempre foi muito, muito gentil, muito generoso em participar. Então, uma pessoa com quem eu posso trocar, com quem eu posso aprender, com quem eu posso compartilhar sempre, eu fico muito feliz, muito agradecida, viu, Fábio, pelo carinho. Eu que agradeço. Imagina. Então, e aí quando a equipe chamou para conversar um pouquinho sobre a temática da neuroplasticidade, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? E que legal, e por quê, e como, e que enfoque que a gente dá, né? Porque, sem dúvida alguma, a neuroplasticidade é um universo, né? Quando a gente começa a estudar, você puxa um fiozinho, vem o novelo inteiro, e são muitas coisas sempre para a gente aprender, muitas coisas novas, né? Eu não me envergonho de dizer que estou aprendendo cada dia nessa área, uma área que é inacreditável, o quanto de coisa. Você abre as revistas novas, acessa o material novo, quando você vê tem uma informação que foi retificada, que foi alterada, né? A própria questão da quantidade de neurônios é algo que muito recentemente a gente houve atualizações com relação à quantidade, ao número de neurônios que nós temos, e produzido, inclusive, pesquisa feita por uma brasileira, né, a professora Suzana Herculano Rosel. Então, toda hora nós temos notícias novas, né? É uma área muito recente. E aí, para falar um pouquinho só sobre o percurso, né, como é que eu cheguei aqui e por que eu falo do departamento de Química, né? Eu sou professora, sou docente no departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E a minha formação é em Biologia, minha formação não é em Química, é em Biologia, né? E sendo na Biologia, a gente tem que estudar muita Química, muita Física, muita Matemática, não tem muita escapatória, né? Deve ter colegas biólogos aqui assistindo, biólogas, e sabem que no nosso curso a gente acaba tendo que passear um pouquinho por diversas áreas, né? Mas assim, quando eu fiz a graduação,
Foi uma graduação que eu gostei muito de fazer, eu sempre digo que eu queria fazer de novo, né? Uma graduação que eu queria muito fazer outra vez, né? O mesmo curso, porque eu sou apaixonada pelo campo da biologia em todas as suas áreas, né? Acho que é fantástico. Trabalhei na educação básica, né? Dando aula de ciências, de matemática, química, física, biologia. E em 2001 eu decidi fazer um mestrado em educação, e fiz com o orientador da área da química, né, que é o professor Maldaner. Por isso o meu pezinho na química é um pouquinho, né, mais para cá. E aí eu fiz o mestrado, e no final do mestrado, absolutamente no final, acho que eram os últimos meses ali que eu estava na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, né, foi onde eu fiz, na Unijuí, e eu descobri um texto do Vygotsky, que era o meu autor de referência, né, todos vocês já ouviram falar, do Lev Vygotsky. Eu encontrei um texto pequenininho, de 3, 4 páginas, que era sobre a questão da localização cerebral das funções psicológicas superiores. Eu falei, pera lá, como assim que o Vygotsky, trabalhando, né, o autor que eu uso para a educação, para a psicologia, de repente está falando de cérebro, e eu não sei, como assim, né? Eu preciso ver o que é isso daí. Era um texto pequeno, e na época, né, início dos anos 2000, nós tínhamos menos publicações traduzidas, principalmente, né? Pouco em inglês e menos ainda no português. Eram famosos os livros do Pensamento e Linguagem, ou então Formação Social da Mente, né? Hoje nós temos uma gama muito diversificada, muito maior, muitos tradutores traduzindo, inclusive o tomo 5, que eu vou comentar com vocês aqui, foi traduzido agora recentemente, né, do espanhol, vai ser traduzido do russo em pouco tempo, né, pela professora Zoia. Mas na época eu falei, nossa, que interessante. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu trabalhei, fui pesquisar as questões de linguagem, as questões de elaboração conceitual, e o grupo de trabalho com quem eu estudava, com quem eu investigava, era um grupo de crianças com cegueira ou com baixa visão. Eram 6 crianças de um centro de atendimento na Unicamp, né? E com essas crianças nós fazíamos comida, fazíamos várias atividades, principalmente comida, e enquanto nós fazíamos comida, nós estudávamos ciências, e eu gravava, registrava, né, esse material, e a minha tese foi a análise dos processos de elaboração conceitual dessas crianças. Então, o meu contato com a questão da educação inclusiva, aliás, ela começa muito antes, porque eu dei aula para o Guilherme, que é uma pessoa muito querida, meu amigo até hoje, eu dei aula para ele, né? Lá nos idos de 1998, 97, eu dava aula. Foi. Fábio, queria dizer alguma coisa? Pode interromper, por favor, Fábio. Quando eu vi aqui, Imagina. Pode interromper. Então, eu já trabalho há um certo tempo, principalmente com as questões, né, relacionadas à deficiência visual, mas, terminando o doutorado, né, fui estudar um pouco mais sobre neurociência, fui fazer neuroanatomia, neuropsicologia, e trabalhei com aulas de neuropsicologia desde 2003, né, especificamente dando aula, mas estudando neurociência desde os anos 2000. Então, já uns 20 anos aí na estrada estudando, e por isso que eu digo para vocês, hoje a gente sabe um tipo de informação, amanhã a informação mudou. Por quê? Porque a produção do conhecimento ela é muito rápida, ela é muito séria, e a gente, né, tem uma informação hoje, por exemplo, a questão da quantidade de células, por exemplo, células gliais, né? Em alguns lugares ainda na internet a gente encontra ali a informação, né, mais antiga, de que a gente tem mais células, uma quantidade muito maior de células gliais do que neurônios, por exemplo. Essa informação já foi retificada, mas continua aqui, né? Enfim, tem muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Em 2009, eu vim para Ribeirão Preto, né, e trabalho, então, no Departamento de Química com formação de professores desde então. É um lugar que eu gosto muito, e que nós fazemos várias atividades de formação de professores, e principalmente em parceria com a professora Daniela Abreu Favacho, que trabalhou com vocês aqui, né, acho que há algum tempo atrás, e que é minha super parceira de trabalho. Nós compartilhamos muitas atividades aqui dentro. Ela desenvolve permanentemente projetos na área de inclusão, né, com os alunos da licenciatura, trabalho extremamente importante. A gente tem essa preocupação de que todas as atividades que nós venhamos a fazer, seja na aula da graduação, seja nas atividades de extensão, né, que nós temos o nosso centro de divulgação aqui, que é o SEIC, né, muitos professores conhecem. Depois eu posso mandar o material para vocês para ficar lá na plataforma, Henrique, se vocês permitirem. Em todos esses materiais a gente trabalha com a questão da inclusão. E aí a gente pode pensar, nossa, mas por quê? É uma bandeira de agora? É algo que está na moda? É porque a lei mandou? Né? E não, eu acho que nós temos construído já há um certo tempo a firme pressuposição de que trabalhar com o humano, trabalhar com pessoas, é trabalhar com a diversidade por princípio.
né? Tem um autor chamado George Canguilhem que ele diz: a anormalidade faz parte da normalidade da vida, né? Nada mais embasado na biologia, para a gente entender. Nada na biologia se repete. Nada na biologia se repete, né? Você tem irmãos gêmeos, não são iguais. Você tem ciclos, os ciclos não são iguais, né? A gente usa o mesmo termo, mas o ciclo essa primavera é completamente diferente da outra, né? Então, quer dizer, algo que é exatamente igual é algo muito pouco provável, né? O que a gente vê são fractais, são replicações, são aumentos, são diminuições, mas nunca é igual. Então, a gente tem esse pressuposto muito firme, né? Bom, para iniciar um pouquinho a nossa palestra, eu sei que está tarde, né? Muitos e muitas de vocês talvez estejam ainda no trabalho, né? Então, eu queria trazer para esse início deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu gostaria de trazer um convite que é para nós pensarmos um pouquinho em algo que é extremamente importante, né, para todos nós, que é a respiração, uma coisa chamada respiração. Aí você pode pensar, nossa, Joana, mas como assim respiração? A gente já está respirando, não precisa mais, né? Se vocês me permitem, há aqueles que se sentirem à vontade, obviamente, né? Quem não quiser, não gostar, fica muito à vontade. Mas eu gostaria de convidá-los para nós respirarmos um pouquinho de uma maneira um pouquinho diferente, né? Com uma atenção um pouquinho maior para essa respiração, para o nosso corpo, para o nosso posicionamento, e depois a gente vai conversando o porquê, tá bem? Então, estão todos convidados, eu vou colocar um som aqui para também nos orientar nessa atividade, tá bom? Nesse instante, eu gostaria de convidar a todos e a todas para, se quiserem, fechar os olhos, colocar as mãos sobre as pernas, numa posição que seja confortável. Pode deixar de lado a caneta, encosta o celular. Apenas com os olhos fechados, vá respirando. Procure perceber, nesse instante, como que estão os seus pés. Eles estão apoiados? Que peso eles têm? Respire profundamente. Puxe o ar com força, sinta o ar entrando. Sinta que esse ar está indo em todas as células do seu corpo. Está oxigenando o pulmão, o coração, o cérebro, o corpo todo. Sinta agora seus pés, suas pernas, o tronco. Procure perceber qual é o peso de cada parte do seu corpo, dos seus ombros, das suas mãos. Respire profundamente e tente perceber se tem alguma parte do seu corpo que está com um pouco mais de sensibilidade. Onde que está mais cansado? Respire profundamente, puxe o ar forte e solta o ar, todo o ar que tem dentro do seu pulmão, solte. Procure prestar atenção nos seus ombros, no pescoço, na cabeça. E respire profundamente.
que você está ouvindo agora? Que sons que são esses? Respire mais uma vez profundamente, puxa todo o ar. E quando você soltar o ar, você pode abrir os olhos. Repara nessa imagem tranquila. E com essa tranquilidade a gente vai deixando esse espaço, deixando esse lugar para o nosso momento de estudo, para o nosso momento de troca, para o nosso momento de aprendizagem coletiva, né? Nosso momento de aprender com os outros, de aprender novas informações ou não, né? Reafirmar as que a gente já conhece. Vão acordando. Alguém dormiu? Cochilou um pouquinho ou não? Foi tranquilo? Se eu contar que eu dormi aqui, eu vou ser exonerado. Então eu vou... Diz que só relaxou um pouquinho, né, Fábio? Não, não dormi não, tô brincando. Mas muito bom. Muito gostoso, Muito bom. né? Muito Eu gostoso. vou deixar com vocês depois no material de apoio, pessoal, um material, um link da professora Edilaine, que é uma professora aqui da Faculdade de Enfermagem, da Escola de Enfermagem, desculpe, com um trabalho que eles fazem muito bonito com mindfulness, para quem quiser se aprofundar, conhecer e fazer mais atividades, tá bom? Então fica depois para lá. E aí, com essa atividade... Oi, pois não. Só queria dizer o seguinte, né, doutora? Mindfulness, que muitas pessoas têm, às vezes, barreiras, né, para praticar, por Sim. conta de atrelar, muitas vezes, a concepções religiosas, né? Então, acho que é bom as pessoas lerem, porque a meditação em si não é, né? Claro, ela surge na prática, né, de monges e de pessoas que têm a sua vida religiosa, de repente, aí, né, tem a sua vida específica, onde a meditação fazia parte desse processo, mas isso não significa que a mindfulness especificamente compreende que para você fazer mindfulness você precisa seguir religião A ou B, tendência A ou B, né? Não. E principalmente eu gosto sempre de chamar atenção, né, quando há esse tipo de dúvida, que uma das principais atividades que a gente faz nesse tipo de ação é a respiração, é prestar atenção na nossa respiração, simplesmente isso, né? E respirar todos nós precisamos, católicos, crentes, evangélicos, umbanda, esse aspecto todos nós, não há dissenso nesse aspecto, precisamos respirar. E quando eu acho ótima a tua fala, Fábio, agradeço, porque nós estamos falando aqui do ponto de vista da neurociência. E vejam, nós temos aqui dentro da Universidade da USP, aqui em Ribeirão Preto, existe na USP São Paulo, existe pelo Brasil inteiro, várias pessoas que trabalham, neurocientistas super renomados, o professor Siddhartha Ribeiro, por exemplo, né, do Rio Grande do Norte, tem muitos trabalhos em que vão analisar a importância da meditação, do sono, da respiração. Então, coisas que você diz, nossa, mas parece que não tem relação com a neurociência, não vai falar do cérebro, não vai falar de como que o neurônio funciona e tal. E não é essa a questão é que o nosso corpo funciona em concerto, né, todas as áreas, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque muitas vezes, né, a falta de respirar corretamente, ela tem implicações diretas no nosso metabolismo, no nosso cansaço, na dor de cabeça, na dor muscular, né? Ela tem impacto direto no modo como a gente se sente de maneira geral, e principalmente por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito gastão, né? Ele gasta bastante. Então, é um cérebro, eu vou deixando passando aqui uma imagem, o nosso cérebro, ele gasta muito, ele trabalha metabolicamente muito, com gasto energético e de oxigênio muito alto, diferente, né? Um pouco mais do que as outras áreas do corpo, e a gente precisa prestar atenção nesse processo de diferentes formas, né? Diferentes formas. Então, não tem nada a ver com... nesse aspecto, né? Como nós estamos falando aqui, não tem a ver com religião, tem a ver com bem-estar, tem a ver com melhora no metabolismo, tem a ver com melhora nos processos de aprendizagem, de memória e tudo mais, né?
Bom, nessa tela inicial aqui, essa segunda tela, desculpem, eu coloquei ali como título Desenvolvimento Humano e Plasticidade Cerebral, e tem a imagem de uma menina que tem um tipo de paralisia cerebral, e ela pinta com a sua mão direita, né, ela tem uma ataxia, e ela pinta com a sua mão direita quadros que são belíssimos, né? E essa menina ficou famosa, acho que é Kate, acho que é o nome dela, ficou famosa por aparecer na internet como produzindo quadros muito bonitos. E por que eu trago essa imagem inicial aqui, né? Porque muitas vezes a questão da neuroplasticidade, ela é atrelada a algo de extraordinário, né? Algo de extraordinário. Veja, não acontece sempre, acontece só com algumas pessoas, então, que são abençoadas com esse tipo de dom, com esse tipo de capacidade, né? E não é isso, né? Justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A questão da plasticidade cerebral, ela é algo absolutamente natural, absolutamente normal de todos nós, acontece o tempo todo, né? E aí eu pergunto para vocês, nesse instante, vocês acham que está acontecendo algum tipo de mudança nesse momento? Olha para as mãos de vocês, né? Professores e professoras que estão aí participando da nossa atividade. Olha para as mãos de vocês e me digam, essas mãos vão sofrer algum tipo de alteração daqui 1h30, 2 horas, quando terminar a nossa atividade? Vocês acham que as mãos de vocês vão mudar? Podem colocar no chat ali, que depois a Aline, o Henrique e o Fábio me contam. Vai ter alguma alteração nessa mão? Agora, outra pergunta. E no cérebro? No cérebro de vocês, no meu cérebro, depois dessas atividades, será que haverá algum tipo de mudança ou não? Né? Então, para a gente ir pensando, no final a gente já responde essa questão. Mas o conceito de neuroplasticidade, ele está envolvido justamente com essas possibilidades de mudança neural, cerebral, que podem ser morfológicas, podem ser anatômicas, né? Podem ser químicas, podem ser de diversas formas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando a gente pensa, né, na questão da neuroplasticidade, ela é um conceito que vem do campo da saúde, claro, né? Os médicos, os neurologistas já no século XIX já anunciavam um certo comportamento flexível, né? Não era esse termo neuroplasticidade, até porque, né, os plásticos foram criados há bem pouco tempo, né? Essa ideia do plástico como moldável, algo que se altera, né, assim, na sua aparência, né? É um termo bastante recente. Agora, desde Ramon e Cajal, lá no século XIX, já se sabia que esses neurônios, que essas células neurais, a partir do momento que Ramon e Cajal descobre essas células, essas unidades, né, quando ele põe o tecido ali cerebral numa lâmina, no microscópio, identifica que existem ali umas pecinhas que são diferentes das pecinhas da célula da pele, por exemplo, de qualquer outro órgão, né, quando ele começa a fazer as descrições do que vem a ser essa célula, a gente tem um salto realmente, a gente começa a ter uma mudança no sentido, bom, pera lá, qual que é a relação dessas células, então, com o cérebro, com o humano, com a aprendizagem, então, a história da neurociência é uma história bastante, até que longa, né, a gente começa lá nos egípcios, né, nas pessoas que construíram as pirâmides, nós temos dados desde aquele período, agora, saber, assim, um pouquinho mais sobre o cérebro nos últimos 30 anos, aí eu diria, né, a década de 90, 1990 foi considerada a década do cérebro, e aí quando chega os anos 2000, a gente tem uma série de informações, uma série de coisas, como eu falei para vocês, que vão sendo retificadas, mas a gente continua com, assim, um universo, né, não, isso não é só força metafórica da linguagem, mas é um universo mesmo, a quantidade de neurônios, o que esses neurônios fazem, como que funciona, não só os neurônios, mas as células da glia, como que eles funcionam, né? São informações assim que a gente simplesmente, né, não sabe, né? Por exemplo, um dos mistérios que eu acho mais fascinante, que eu não sei se ainda na minha geração, né, os pesquisadores vão conseguir descobrir, é por que nós temos cerca de 60% dos nossos neurônios na região do cerebelo. Né? E o cerebelo é uma área pequenininha, aqui atrás da nuca. 60% dos nossos neurônios estão lá. Né? Por quê? Porque tanto neurônio numa área né? Por quê? Tem neurônios muito diferenciados, são neurônios bem mais ramificados. Né? É uma área que está relacionada com coordenação motora fina, é uma área que está relacionada com reconhecimento de pessoas, está relacionada com equilíbrio, mas e o que mais? Né? A gente não sabe ainda detalhadamente isso, eu espero que os próximos cientistas percebam. Né? Bom, e aí a neuroplasticidade, a gente, como eu falei, ela, do ponto de vista biológico, ela se refere às alterações
neurais, cerebrais, que podem vir a acontecer em decorrência simplesmente da nossa vivência no mundo, da nossa atuação no mundo, né? E também, hoje em dia, a gente tem pensado muito nessa relação, tanto é que a equipe, né, da Secretaria de Educação toma a liberdade de chamar alguém para falar de neuroplasticidade no aspecto educacional, né? Então, ali, um conceito que está lá na medicina, está lá na biologia, e de repente a gente traz para a educação. Por quê? Né? O que se quer com isso? E aí, ali do lado tem uma imagem em que tem um círculo de tecido colorido e tem crianças e idosos, cada um segurando numa ponta, é um tecido redondo, colorido, e as crianças estão pulando, chacoalhando e brincando. E eu quis trazer essa imagem aqui para dizer que os processos neuroplásticos, né, do cérebro, eles acontecem a vida inteira, acontecem para a criança pequena que está aprendendo coisas, mas ele também pode acontecer com o idoso, né? Até o fim da vida nós temos nossos neurônios funcionando. Então, enquanto eles estão funcionando, algum tipo de alteração de plasticidade de aprendizagem é possível, né? É possível. E aí, esses neurônios, eu não sei, Fábio, e aí é uma pergunta direta mesmo para ti, como que você percebe os desenhos do neurônio, do que você já estudou até hoje? Você é um cara que estuda muitas coisas, Fábio, e eu queria saber como é que você percebe essa célula neural. Você pode falar para a gente um pouquinho? Olha, para mim acaba sendo muito abstrato. Eu nunca tive muito contato, né, para tentar entender isso de uma maneira física, maneira palpável, né, como é que funciona. Então, eu vou muito mais no campo do abstrato. Eu sei muito mais, assim, como funciona, para que serve, das ligações, né, do que especificamente imaginar isso de uma maneira concreta, assim. Isso acontece com muitos conceitos, né, na escola. Muitos. Então, por isso, Fábio, que aí do seu lado tem uma colega que vai entregar um neurônio para você. Eu acho que vai dar para perceber. Aline, estás aí do lado? Consegue entregar? Deixa eu ver isso aqui. É. Quem sabe faz ao vivo, hein, Pegou ou gente? não? Quem sabe fez aqui é tudo ao vivo. Cadê? Vamos ver se a Aline vai me trazer aqui. Olha, Aline, gente. Tá aqui, ó. E aí, Fabinho? Facilitou isso aqui um pouco? Não é uma planta? Parece uma planta, exatamente. Isso daí é uma orquídea. São plantas que eu fui lá na loja, desmanchei as plantas e criei isso. Então, perceba, Fábio, e é bom que você vai mostrando na tela também, né? Tá a minha tela aqui, mas o Fábio está aparecendo a imagem aí. Gente, eu espero que vocês estejam vendo. A Aline consegue colocar? Aí. Ó, então, é um cabo, né? Uma ligação, e dos dois lados tem aqui as ramificações aqui, fininhas aqui. E essas ramificações dos dois lados são iguais, Fábio, ou são diferentes? Não, são diferentes, né? Isso. Do lado esquerdo aqui, elas são longas e finas. E do lado direito, elas são meio que espiraladas, assim, mais juntas e menores, assim. Isso. Essa parte, primeira parte que você descreveu, mais finas e longos, esses fios, são chamados dendritos. Dendros quer dizer árvore. Quando a gente estuda na biologia dendrologia, é o estudo das árvores. Então, ela tem esse nome, essa célula neural tem esse nome de dendrito, essa parte, porque essas ramificações, sabe, a gente nasce com uma certa quantidade quando nasce. E à medida que a gente vai interagindo, elas vão crescendo e ficando muito compridas, muito compridas e muito cabeludas. Você vê que parece um cabelo, né? Ela é bem cheia, bem cheia. Então, essas ramificações, elas vão crescendo. Deve ter uma bolinha aí embaixo, não tem uma bolinha? Deixa eu ver. Tem uma bola? Bolinha? Ou não? Acho que não estou vendo a bola. Não está sentindo? Tá, mas na base dele tem uma parte um pouquinho mais bojuda, na basezinha desse... Senti sim. Eu tô meio cego aqui, viu, doutora? Tudo bem. Mas que legal, que interessante. Parte, nessa bolinha, é o que a gente chama de núcleo da célula. Essa área do núcleo da célula é que comanda todo coordena o funcionamento desse neurônio. Então, nesse núcleo, nós temos o DNA, o RNA, as mitocôndrias, todo o aparato celular de outras células.
Esse cano comprido, Fábio, Sim. que você sente, ele está meio entrecortado, não está? Então, sim, está sim. Esse cabo é chamado axônio, axon, né, quer dizer eixo. Então, esse axônio ele é recoberto por células que a gente chama são células de Schwann, bainhas de mielina no sistema nervoso central. É uma bainha de mielina, são bainhas de mielina que... deixa eu só conferir aqui. São bainhas de mielina que vão recobrir esse axônio, para que esse axônio passe as informações de um lado para o outro. Para o outro. Fábio, deixa eu só conferir aqui a minha tomada, porque eu estou achando que essa tomada que eu estou aqui não está funcionando. Eu acabei de ver que o meu computador aqui tirou a energia. Só um segundo, por favor, pessoal. Não tem problema. Bom, enquanto isso, que a doutora vai fazendo essa adaptação, você continua mandando aqui o seu chat, nós estamos aqui acompanhando. Tá, a disputa está ferrenha ali entre as conexões ali do sim, da mão e do cérebro. No final, a doutora falou que vai dar a resposta, hein? Então, você vai respondendo ali. Não, tá perfeito. Então, essa parte, desculpe, pessoal, é que eu estou na universidade, eu tenho uma face aqui que não está funcionando as conexões da energia, mas agora está ok. Então, Fábio, no final desse no final do cabo aqui, no final do cabo, tem o que a gente chama a ramificação do axônio. E nas pontinhas dessas ramificações tem várias bolinhas. São chamados de botões sinápticos. São esses botões que dentro desses botões que vão ser produzidos, né? Eles vão conjuntar, vão ajuntar os neurotransmissores que vão ser passados para o próximo neurônio para fazer a rede neural, né? Então, a informação, ela começa vindo elétrica, né? Nos dendritos, nessa árvore dendrítica, né? Nessa área aqui, eu estou mostrando no desenho, na imagem também para o pessoal. A informação chega por aqui, é processada no núcleo, naquela bolinha, passa pelo axônio e a informação é passada, então, para os botões sinápticos para o próximo neurônio por meio do que a gente chama de sinapse, que é o fenômeno de produção e passagem de substâncias químicas de um neurônio para o outro. Tá ok? A natureza é maravilhosa, né? Olha que coisa. É maravilhoso. E saber disso, parece informações básicas, né? Mas elas são importantes para a gente entender o que significa, né? Então, são essas células neurais que vão ser as famosas, né? E na imagem que eu coloquei aqui também para o pessoal, que vocês estão acompanhando, tem umas célulazinhas, duas células aqui, uma que está em vermelho, outra que está em azul, que elas estão abraçadas no axônio, nesse cabinho. E aí, a Aline tem aí para você uma outra célula agora, que vai representar essas células que são as células que colaboram, que ajudam os neurônios a funcionarem, né? Os neurônios são células altamente especializadas. Está mostrando, está aparecendo na imagem, Aline? Eu estou com a tela inteira aqui. A Aline me posicionou aqui. É assim, vou falar sobre a estrutura, né? Me parece uma bexiga, né? Um balão. Sim. E ele está com vários cabelinhos aqui, não sei como é que eu chamo isso. Isso. São essas ramificações, a gente chama ramificação mesmo. Aí. Isso. Essas células, esse desenho, esse brinquedo, é um brinquedo, né? Quem tem criança em casa talvez tenha essa bolinha aí em casa, né? As crianças usam muito para brincar. Mas a aparência dela lembra um pouquinho as células que são os oligodendrócitos e os astrócitos, né? São células, Fábio, que vão fazer a nutrição dos neurotransmissores, vão fazer os processos de limpeza. Por exemplo, quando acontece algum problema, uma lesão cerebral, um derrame. Caramba, quem que limpa? Como é que faz para limpar? Nós estamos com um probleminha com a internet? Será que é aqui, Fábio? Aqui tá ok, estou te ouvindo bem. Tá tudo bem? Aqui eu estou acho que nós bem. Estamos com um probleminha aqui São vocês? Na conexão. Mas eu acredito que a doutora já deve estar restabelecendo aqui. E a gente vai poder dar seguimento à nossa live. Nós estamos aqui conectados via internet.
Então, a gente sabe que podem acontecer essas interrupções. Nós estamos falando sobre neuroplasticidade, e aqui nós estamos com exemplos reais sobre neuroplasticidade que Oi, Fábio, algum estão sendo problema? Eu trazidos estou a vocês. ouvindo. Eu estou ouvindo Pronto, bem. Tá agora eu te ouvindo? ouço perfeitamente. Eu estava te ouvindo o tempo todo, não sei se a questão foi aqui ou foi aí. Sim, sim, sim. Tá ok. Bom, então, continuando, então, Caiu esse aqui tipo no meu ambiente, aqui foi caiu no seu? caiu a fala, mas é questão de sinal, né? Eu reconectei em outro sinal aqui, para a gente não perder. Bom, então, só queria trazer esses dois objetos para ajudar a mostrar, para a gente visualizar, para o Fábio poder acompanhar um pouquinho melhor também, e para dizer que a gente pode fazer isso com as crianças, obviamente, né, com todo mundo. Quer dizer, essa materialização é extremamente importante, né, para a gente perceber melhor. Nós podemos perceber o mundo de várias formas, né? Bom, e aí eu queria comentar com vocês, né, de onde eu falo teoricamente. Então, eu já comentei que são os estudos do Vygotsky, mas não só, né, também Maturana, também M. Pichler, também Luria, principalmente nos campos da neuropsicologia. Então, com esses autores que eu dialogo um pouquinho, depois eu vou mandar alguns materiais para o pessoal da equipe, para que esse material fique lá à disposição, caso vocês queiram conhecer. E eu queria destacar a importância, né, do trabalho do Vygotsky, porque o Vygotsky tem um dos textos que não está traduzido, inclusive no Brasil ainda, foi traduzido agora há pouco tempo, né, acho que mês passado, é o Fundamentos da Defectologia, né, o tomo 5, que a gente chama, é o 5º livro, né, e é um livro em que a gente percebe a densidade da produção dele, a densidade do material que ele produziu ao longo de toda a vida e ao longo de todo o tempo de produção acadêmica dele, foram 10 anos de investigação e de pesquisa. Em todos os anos ele produziu alguma coisa relacionada à questão do atendimento da criança com deficiência, do aluno com deficiência. Tá? Então, a importância dele é enorme. E uma das frases que ele traz, ele diz: a humanidade vencerá cedo ou tarde a cegueira, a surdez e a debilidade mental, mas as vencerá muito antes nos planos social e pedagógico do que nos planos médico e biológico. E essa é uma frase que eu acho que é sensacional, porque ela nos coloca numa postura, numa posição de necessidade de atuação, né? Nós, enquanto professores, a gente não pode ficar esperando que, não, a pessoa não enxerga, mas então vamos esperar que um dia ela vai enxergar, porque vão desenvolver uma córnea, vão desenvolver um cristalino, vão desenvolver alguma estratégia e tal. A gente não pode ficar esperando por isso, né? Talvez se consiga, hoje em dia tem muita coisa, muita inovação, sem dúvida alguma, né? Mas a gente não tem esse... Não podemos trabalhar vislumbrando apenas isso, né? A gente tem que trabalhar no nosso campo. Qual que é o nosso campo? Nosso campo é pedagógico, né? Nosso campo é social. E é nesse campo que a gente tem que atuar. E aí, eu queria mostrar para vocês um videozinho, que é esse daqui do Cuerdas, eu não sei se vocês conhecem, né? Fábio, tá todo mundo me ouvindo? Tá ok? Fábio, me ouve? Fábio, você está me ouvindo? A conexão está difícil, tá? Oi, doutora, eu estou ouvindo com bastante dificuldade. Acredito que o nosso sinal aqui, ele Será que é de está vocês? com algum problema. Gostaria de pedir para que a senhora tocasse, porque Sim. o pessoal do YouTube está ouvindo perfeitamente. Nós aqui estamos com um probleminha de sinal, tá bom. Já estamos consertando, tá bom? Tá bom. Então, se tiver qualquer problema, vocês me ligam. Então, esse videozinho aqui chama Cuerdas, é um vídeo que está bastante na internet, né, bastante comum, muita gente já conhece. Ele tem 10 minutinhos, eu gostaria de apresentar para vocês para a gente conversar um pouquinho daqui a pouco a respeito. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños?
Niños, niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir a correr. Mira,
Está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le harás un poco. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Soy la mejor entrenadora del mundo! Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan mayor. Nunca se está preparado para irse. Por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayáis tenido que pasar esta tarde. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Muito bem. Imagino que muitos aqui já conheçam esse vídeo, né? Um vídeo que já está há um certo tempo, é baseado em uma história real, né? E eu trago ele, apesar de ser um vídeo um pouco conhecido, mas eu acho que ele é tão inspirador para a gente pensar a sala de aula, colegas, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, ele é triste, né? No final acontece algo que a gente não quer. Mas se a gente parar para pensar, nós perdemos, entre aspas, os nossos alunos no final do ano, quando ele muda de sala, quando ele vai para outro lugar, a gente não encontra mais. Né? E muitas vezes a gente não se avalia, não avalia o quanto de trabalho nós temos feito por essa pessoa enquanto essa pessoa esteve conosco. Né? Porque se ela não está mais conosco, onde ela está, com quem que ela está, o que está fazendo, qual foi a importância do meu trabalho na vida dessa pessoa, né? Pelo tempo em que ela esteve conosco, né? Esteve comigo. Então, eu trago esse filme para a gente falar na importância, né, de alguns aspectos que esse vídeo traz do ponto de vista educacional, que se refere à acolhida, que a Maria teve uma acolhida incrível com ele, o respeito com ele o tempo todo na condição que ele era, ela brincou com ele do jeito que ele era, ela não esperou mudar nada no corpo dele, na aparência dele para brincar, ela respeitou e brincou e conviveu e trabalhou e interviu. A Maria fez um trabalho de intervenção fantástico, criativo,
né? Um trabalho muito criativo. Ela fez coisas que todo mundo fazia, né? Jogava bola, pulava corda, brincava de tudo, só que ela conseguiu adaptar todos os brinquedos, todas as brincadeiras ali, né? E na imaginação ela conseguiu, pela imaginação dela, superar as barreiras, né? Então essa compensação, entre aspas, social e pedagógica, é disso que se trata a obra do Vygotsky quando ele fala desse aspecto da compensação. Não é a compensação biológica, é a compensação social e pedagógica, né? Que a gente Pois não, Fábio. Esse documentário, ele é lindo, já restabelecemos aqui o sinal, consegui acompanhá-lo aqui contigo. Sim. E só para complementar a tua informação, o documentário foi escrito pelo Pedro, né, o Pedro Garcia, Sim. que já era um ativista, né, da inclusão em outras frentes lá na Espanha, e ele fez baseado justamente nisso, né, no filho dele, que é o Nicolas, e na Alejandra, que é a irmã, né, e a irmã é a Alejandra, e aí ele estava pensando no futuro do filho dele. E aí ele ouviu uma música que falava disso, né? Ao fim de tudo, ao término de tudo, eu vou te prender, eu vou te emaranhar em cordas, né? E a partir dessa música veio a inspiração. Diz que até a cadeira que mostra no documentário, que ele trouxe ao documentário, a cadeira que ele apresentou é a cadeira que o filho usa. O filho está vivo, né? Claro. Mas a história ela é muito real em relação a toda essa sistemática, né, que se traz em torno da inclusão e como as crianças têm um olhar diferenciado, né, para essa questão de considerar a importância do outro no processo de socialização e de complementação mesmo, e de vida e de existência. É lindo. Parabéns, doutora. Linda escolha. E eu acho que ele é um convite também a gente tentar fazer, né, Fábio? Porque uma coisa que muitas vezes acontece, né, a gente que trabalha com essas questões há tanto tempo, e a gente entende perfeitamente quando os professores e as professoras chegam e dizem, Joana, mas eu não fui formado para isso. Eu não tive formação para isso, eu não sei, eu não fiz especialização em educação especial, na pedagogia tinha pouca coisa a respeito, o pessoal não sabia como dizer, como falar, como abordar, o que ensinar, e tem razão, né? Tem razão. Hoje é que essa temática está mais presente, né? Os alunos hoje, licenciandos ou pedagogos, estão sendo com uma formação melhor, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha absolutamente nada. Mas o que a gente destaca é assim, o interesse em buscar, né? A Maria se interessa em buscar, em criar, olha para o lado, vê o que... E ela fez todas as atividades que ela fez ali com uma corda. Né? Quer dizer, olha que tecnologia assistiva fantástica, uma corda. Né? Ela conseguiu, então, assim, tem um efeito metafórico, claro, mas ele tem esse aspecto também de nos incentivar a criar possibilidades de intervenção. Né? A coisa mais importante que existe na relação pedagógica é o outro. Não é o recurso, não é, né? Pode ser uma corda, pode ser um laptop, pode ser outra coisa, mas... E aí, assim, algo que é muito importante de dizer, né? Na educação infantil, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo é da educação infantil, trabalha com educação infantil, esse aspecto é ainda mais caro, é ainda mais fabuloso, porque, veja, quando o pai deixa o seu filho, o seu bebê, nas mãos dessa professora, desse professor na escola, ele está deixando o seu bem mais precioso. Né? E como é que essa criança está sendo acolhida? Pensa, é cair no mundo completamente diferente, do nada essa criança caiu ali, e aí de repente é um espaço diferente, com pessoas diferentes, o pai e a mãe não estão ali para acolher, né? E de repente tem esse outro personagem que surge na vida da criança. Né? E é extremamente importante essa relação social. Ao longo do percurso a gente vai falando sobre isso, mas eu já queria destacar essa questão do respeito, do cuidado com o corpo do outro. Né? A gente falava outro dia, no grupo aqui de estudos, o quanto que muitas vezes o corpo da criança ele não é respeitado. Não porque ele é abusado ou porque sofre violência, mas porque na sua inteireza ele não é respeitado. A criança não consegue se negar, por exemplo, a limpar o nariz. A gente usa, né, às vezes, o exemplo de limpar o nariz. Muita criança na creche, na pré-escola, está ali com o narizinho sujo. Ela não sabe ainda que o nariz está sujo. Aí, muitas vezes, a educadora chega e passa aquele papel no rosto da criança, a criança se debate, não sabe de onde que veio, para onde que vai. Né? Ou então, de repente, a criança está sentada lá, daqui a pouco vem alguém e abre a fralda, deixa eu ver se fez xixi, deixa eu olhar a fralda. Quer dizer, a gente não faz isso com outro adulto.
né? A gente não invade o corpo do outro adulto dessa forma, né? A gente pede licença. Então, com a criança pequena, tem que ser do mesmo jeito, ela tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que ir orientando cada ação que a gente toma. Então, tem que ir explicando, por mais que você, às vezes você pensa, não, mas a criança é pequena, ela não fala, não entende, fala sim, escuta sim. O cérebro da criança, o pessoal faz 90 vezes mais conexões do que o cérebro do adulto. Né? A gente acredita que esse número, né, de novo, números em revisão, mas se no adulto um único neurônio é capaz de fazer aproximadamente 10 mil conexões no cérebro adulto, já na criança ele faz 100 mil conexões. Por isso que quando a gente fala, a criança é uma esponjinha para perceber tudo, é uma esponjinha mesmo. Por quê? Porque esse neurônio está tão ramificado, ele está tão aberto a conexões, a possibilidades de conexões, que realmente ela fica atenta a tudo, e atenta e sensível. Então, esse toque, esse cuidado, essa acolhida, o modo como troca. Por isso, assim, a gente sempre fala, né? É importante que a criança tenha uma pessoa de referência. Na creche, na pré-escola, muitas vezes isso não é possível, principalmente com os bebês, né? E às vezes vai trocar fralda, vai dar de comer, são momentos que não é trocar fralda e dar de comer só, são momentos pedagógicos que devem ser valorizados com uma importância tremenda, porque o sistema nervoso periférico, o sistema vestibular da criança está sendo desenvolvido naquele momento pelas pessoas que a tocam. Não adianta você falar para ela, vai lá e troca a fralda, desce, sobe. É com a mão, é a mão da educadora, né? Como diz a Ana Tardos, é a mão da educadora que ajuda a desenhar esse corpo. Então, olha a importância do cuidado, do toque, que você está tocando a pele, você está tocando o neurônio. Né? A pontinha desse neurônio é a pontinha do axônio que vai levar a informação para a medula, que vai levar para o sistema nervoso central. Né? Então, é extremamente importante que a gente tome cuidado e que a gente faça. Né? Então, esse videozinho era para falar um pouco disso. Né? Então, nós temos, do ponto de vista biológico, nós temos também, falamos de compensação social e pedagógica, mas nós temos também a compensação médica e biológica, que provavelmente foi sobre isso, né, que a equipe, quando pensou em me chamar, pensou nisso, né? Vamos falar da compensação dos neurônios. Não é só isso, tem a compensação social e pedagógica, mas temos essa compensação médico-biológica chamada plasticidade cerebral. Né? Então, a plasticidade é essa mudança que pode acontecer no sistema nervoso, acontece o tempo todo, ela pode ser de diferentes formatos, né? Ela pode ser morfológica, ou ela pode ser funcional, e eu destaco aqui o que alguns autores trazem, né, não todos, a química, né, tá até com outra letra e outra cor, porque eu destaco de alguns autores, não são todos que vão falar desse tipo. Por quê? Por que eu falo da química? Porque o nosso cérebro, ele gasta muito, ele usa basicamente glicose para se alimentar, basicamente, né, consome uma quantidade muito grande de nutrientes, ele depende de uma maquinaria química complexa para funcionar bem. E essa maquinaria complexa depende muito da nossa alimentação. Daí a importância da gente prezar pelo aleitamento materno, que é o melhor leite. Outra live para falar da importância da alimentação, do sono, né? Mas do ponto de vista do funcionamento metabólico, a nossa criança é aquilo que ela se alimenta, como que ela dorme, como que ela descansa, o que ela toma. É isso, né? É dessa alimentação que ela vai obter os nutrientes para esse cérebro funcionar, né? E aí, aqui, eu queria fazer uma atividade agora com vocês, rapidinho, mais ou menos rapidinho, né? Mas vamos tentar, queria muito, eu sei que o tempo está indo aqui, mas eu gostaria de fazer essa atividade rapidamente com vocês. Onde vocês estão aí, eu gostaria que vocês pegassem, por gentileza, uma folha, um pedaço de papel, qualquer folha, pode ser branca ou pode ser pautada, não tem problema. E gostaria que vocês pegassem nessa folha, todo mundo já pegou? Vai me ajudando, Aline, falando do chat aí, se as pessoas pegaram. Tá pegando, o pessoal tá pegando. Ok. Então, pega uma folha, por gentileza. Quem já pegou a folha, eu gostaria que vocês se desenhassem nessa folha. Pega a folha e desenha. Fábio, se você puder fazer também, seria interessante. Todo mundo pega uma folha branca, e desenha você, como você se imagina. Depois, a gente vai fazer aqui um pouco mais rápido por conta do tempo, mas depois vocês podem fazer com mais calma essa atividade, com cuidado, fazendo um cabelo bonito, uma roupa bonita. Mas eu gostaria que vocês pegassem uma caneta e se desenhassem nessa folha. Tudo bem?
Para quem já terminou de se desenhar, gostaria agora que escrevesse o seu nome completo. A folha e a caneta, caso você queira fazer o desenho. Eu sou uma maravilha para desenho. Vamos ver o que dá aqui. Vamos ver Já o que dá. me trouxe. Não, eu não vou mostrar na câmera, não se empolguem. Mas vamos tentar. Nem sei se eu vou mostrar aqui para o meu chefe, senão ele vai falar assim, Fábio, mas é assim que você se imagina, Fábio. Você se imagina um círculo lotado de perna, Fábio. Boneco palito. Não sei. Desenho. Você sabe que, doutora, enquanto o pessoal vai desenhando, a gente vai conversando sobre isso, mas você sabe que essa ideia de desenho provocado pela visão é uma ideia bem diferente para quem nasceu cego como eu. Olha só, claro. Quando me mostraram uma casa, aí eu falei assim, gente, aí eu falei, o que é isso? Eu falei, parece um quadrado com um retângulo de um lado, um triângulo de um lado, não sei o quê. Não, isso verdade, é uma casa. Aqui as janelinhas, aqui... Aí fizeram um sol para mim. O que é isso? Eu falei, eu acho que é uma bola de futebol com... Não, isso é o sol, rapaz, é o sol. Então, para nós... serão sempre os modelos, né? Limitados, os modelos, exatamente. Então, é muito interessante. Claro que é extremamente importante, né? O desenho, ele traz em si uma série de coisas, né? De significados, né? Acho que a palavra mais correta é essa. Mas, e aí, então, eu acabei, quando comecei a dar aula nas escolas, eu acabei trazendo uma maneira um pouco diferente dos cegos congênitos desenharem, que era a escultura na argila. A escultura, sim. Porque aí isso daria uma noção mais real para eles, né, claro. Das situações. Tá bom. Depois escreveu o nome, Fábio. Depois de escrever o nome, eu gostaria que vocês colocassem, pessoal, uma coisa que você sabe fazer e uma coisa que você acha que você não sabe fazer. Uma coisa que você sabe fazer: cozinhar, jogar bola, jogar videogame, nadar, vou fazer isso no computador aqui. Uma coisa que eu saiba. Uma coisa que você sabe, uma coisa que você não sabe. Uma coisa que eu sei, uma coisa que eu não sei. Isso. Tem tanta coisa que eu não sei, tanta coisa que eu sei, vamos ver. Dá uma lista, né? Para todo mundo, né? Dá uma lista. Verdade. Bom, agora, vai pensando e vai colocando. Agora, eu gostaria que... pensa que aconteceu algum probleminha com essa sua mão dominante. Você está usando a mão direita para escrever até agora, ou a mão esquerda para escrever até agora. Imagine que deu um probleminha aí, você não vai poder escrever com a sua mão dominante. Gostaria que você escrevesse o seu nome, só o seu nome, seu primeiro nome, com a outra mão, com a sua mão não dominante. Por favor, tenta lá. Você está complicando as coisas. Tô. E aí, meus amiguinhos do chat, vou dar uma olhada daqui a pouquinho em vocês aí. Já. Respondam aí no chat para a gente vou falar tentar aqui olhando, eu vou pedir licença, eu vou olhando o celular aqui para ver se o pessoal está fazendo aqui do celular do lado. Desenho pronto, joia. Agora, você escreveu com a sua outra mão, né? Escreveu o seu nome com a sua outra mão, não dominante. Imagina que aconteceu algum probleminha com essa sua outra mão e você não vai poder usar essa mão. Então, eu sugiro que você escreva com o cotovelo. De que forma? Na sua mão dominante, se possível. Acho que é melhor na dominante, né? Quem quiser tentar na outra, pode tentar. Coloca a caneta assim no cotovelo e tenta escrever o seu primeiro nome também. Sem chance. Pelo amor de Deus. Ô, Fábio, que é isso? Será que isso é possível? O pessoal está dizendo ok. Será que é possível? Vamos ver. Vamos ver, hein? O pessoal está fazendo, eu tô de olho aqui. Que coisa. Nessa parte eu já estou reprovado na lição. Não, e você sabe que tem, né? Tem muito. Pronto, ó. Priscila já fez, maravilha. Agora, imagina o seguinte, aconteceu mais um probleminha, você não vai poder mais usar esse cotovelo. Ih, lascou. Agora, eu sugiro que você faça o desenho com a boca. Coloca a caneta na boca, o desenho não, desculpe, o seu nome.
O coloca nome, o seu nome, isso. Escreve o seu nome com a boca. Vamos tentar. Joia, o pessoal está falando, um está dizendo que está um desastre, o outro que ficou horrível, o outro que ficou lindo. Temos de tudo nesse chat. Não vale O importante mentir, é hein, que vocês pessoal? façam. Não vale Não mentir, que depois a gente vai fazer uma exposição desses Isso. desenhos, colocar no varal lá na frente da sala, sabe? Exatamente. Isso aí vai servir Ó, para subir de nível na carreira, hein? subir de nível na Capricha. carreira, vai ser a avaliação. Ó, uma coisa importante, pessoal, para quem está fazendo com a boca, se você está escrevendo com a boca é porque você não tem os braços para segurar a folha. Lembra disso. E não é para babar na caneta. Sem fazer bagunça. Sem bagunça rabisco. ainda? Pronto, sem bagunça. Maravilha. Agora, quem quiser, quem puder, imagina que você não vai poder usar a boca para escrever, mais uma parte do corpo que é possível. Com os pés. Escolhe um pé, põe a folha no chão, pode virar a folha ao contrário, não tem problema. E escreve o seu nome, só o seu primeiro nome, com os pés. Quem não quiser tirar o sapato, estiver no trabalho, depois tenta fazer em casa, fica o convite. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já fez essa dinâmica? Conseguiu tudo? Tudo feio, ficou tudo meio bagunçado. Mas eu fiz sim. Que legal. Fiz sim. Muito bom. É uma dinâmica mais detalhada, né? Eu estou fazendo um pouco mais rápido aqui por conta do tempo. Claro, sim. Mas ela é muito importante para a gente discutir, porque no final, né, dessa atividade, a gente pode pegar essa folha, balançar a folha, a gente amassa essa folha, é importante a gente amassar essa folha depois de fazer, né? Por um motivo muito importante, né? Por uma questão muito importante. Quando a gente desenha, quando a gente vem nesse mundo, a gente se desenha, as pessoas desenham como que a gente vai ser, como que a gente não vai ser, e é aquele bonequinho palito que a gente fez ali, é aquele desenho. Às vezes você olha e diz, nossa, poderia ser diferente, né? Nossa, poderia ser assim, poderia ser assado. Mas a gente é desenhado de caneta, né? Por isso que eu pedi um papel e uma caneta. A gente é desenhado de caneta. E esse desenho vai ficar ali, né? Com essa identidade, com essa característica que a gente tem, com esse corpo, com essa condição, nós vamos desenhar a nossa história, nós vamos escrever a nossa história. E na nossa história haverá coisas que nós vamos aprender a fazer e coisas que nós não vamos aprender a fazer, como todo mundo. Criança com deficiência, sem deficiência, não interessa. Haverá coisas que nós vamos aprender a fazer e haverá coisas que não, né? Depois de desenhar, escrever com o pé também, eu queria que vocês pegassem essa folha e amassassem bem essa folha que vocês têm na mão. Por mais que doa, né? Tem gente que não gosta de amassar, mas é muito importante que vocês amassem essa folha. E é importante reparar que muitas vezes a gente chega em casa desse jeito, né? Parece que a gente está igual essa folha amassada. Mas a gente não fica sempre assim. A gente se desamassa, né? A gente se desamassa. Então é muito importante abrir essa folha, abram essa folha agora, de novo, depois que você já amassou, né? E repare que você ainda está ali, a tua história ainda está ali, teu nome ainda está ali, tua identidade ainda está ali, né? É importante a gente perceber que, apesar das dificuldades, esse amassado da folha é para representar um pouco as dificuldades que às vezes a gente passa e como que machucam, né? Como que deixa marcas para a gente, para todo mundo, né? Para criança com deficiência, para nós, para todo mundo, né? Não há essa distinção. E no final, eu gostaria depois, com mais calma, que vocês pegassem essa folha, que foi desenhada, amassada e agora aberta, e vocês produzissem alguma coisa com ela. Pode ser um barquinho, pode ser uma flor, um coração, um cachorrinho, qualquer coisa. E, se possível, troquem. Se vocês estiverem na escola, vocês podem trocar entre vocês ou trocar entre família. Mas é para a gente lembrar que, apesar de todas as dificuldades que a gente possa vir a passar, a nossa vida sempre pode ser um presente para uma outra pessoa. A nossa vida tem que ser um presente permanente para nós mesmos, né? Então, é um pouco isso a dinâmica que eu gostaria de trazer para vocês. E aí, para além da dinâmica, para além dessa parte, eu pergunto para vocês, o que está acontecendo no cérebro de cada um de vocês quando vocês estão fazendo essas coisas, né? Será que tem aconteceu alguma coisa diferente? Será que está... Olha lá.
Se você está exercitando ou aprendendo alguma coisa nova, estão acontecendo novas conexões, novas sinapses. Logo, o nosso cérebro ele não para de se modificar na infância, como se acreditava antigamente.